Bom dia, estamos no dia 165 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 45. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto?" Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos dos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus, porém, lhe disse: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim." Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso, se aproximando de Jesus, lhe pediu de joelhos: "Se o seu Senhor quiser, pode me purificar." E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero sim. Fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: "Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo." Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Livro 2 de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 39. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Ragite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: "Por que você teve relações com a concubina de meu pai?" Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: "Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entregarei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher. Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu.
transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não pôde dizer nada a Abner porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi dizendo: De quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu o ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Davi respondeu: Muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo. Quando vier falar comigo, você não verá minha face se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Davi também enviou um mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dê-me de volta a minha mulher Mical. Para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então Abner disse a ela: Agora vá e volte para casa. E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: No passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isso agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os meus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim. Então ele foi dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: Eu me levantarei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança com o rei. E o meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou a toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: O que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para o lado no interior do portão da cidade para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentações por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: Por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas nem estavam acorrentadas os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: Que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos servos: Saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua os que fez este mal, como ele merece.
Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 23. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei e lhe disseram: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei vive eternamente, conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei a não ser dos deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, o que encarregado do rei: Por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis. Ele lhe dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei.